Nesta aula, nós vamos aprender a trabalhar com dois comandos muito úteis para qualquer desenhista CAD, principalmente aqueles que trabalham com projetos elétricos, que é o trim e o extend. Estes comandos eles são muito chamados de comandos de corte e extensão, pois eles nos ajudam a cortar segmentos de retas que não serão necessários e a estender segmentos até um determinado ponto. Além disso, nós vamos aprender a fazer o trim e o extend em várias linhas e também vamos aprender a transformar um comando em outro pressionando a tecla Shift. Para esta aula, nós vamos desenhar então uma linha que está aqui. Depois eu vou desenhar uma outra linha cortando ela, tá? Para a gente aprender a utilizar o trim. E já para adiantar, eu vou copiar essa linha aqui várias vezes, para ter vários segmentos que é para a gente aprender a trabalhar com duas modalidades do trim. Tá vendo? Então está pronto aqui o que eu quero fazer. O que nós vamos fazer, pessoal? Para usar o trim, nós podemos selecioná-lo aqui, tá? Ou então digitar TR. Chamando o trim, ele pede um objeto. Só que olha aqui o que ele fala, ele quer o objeto cortante. Se eu quero cortar essas linhas aqui, eu tenho que selecionar esse objeto, porque daí eu pressiono Enter, aí ele fala para mim, qual objeto você vai cortar? Aí eu clico aqui e corto. Tá vendo? Se eu quisesse cortar esse lado, eu podia cortar também. Então, desde que o objeto cortante seja esse, eu consigo cortar qualquer linha dessa. Se eu quiser cortar esse outro trecho aqui, eu tenho que mudar o meu objeto cortante. Notem que o objeto cortante ele não precisa necessariamente atravessar a outra linha. Ele simplesmente tem que estar tocando. Então, se eu quero cortar esse pedaço aqui, eu chamo o trim, seleciono esse segmento aqui e corto ele. Tá vendo? Se por um acaso eu fizesse isso, trouxesse esse grip para cá, vamos trazer esse grip aqui para um outro ponto, para cá, por exemplo. O que acontece? Ele não toca aqui, não é? Então, se eu chamo o trim, coloco ele como objeto cortante, pressiono Enter e tento cortar qualquer coisa, ele não vale. Ele sempre vai buscar um segmento que esteja tocando para poder cortar. Agora, se eu quiser excluir tudo isso aqui, eu uso um trim chamado trim fence. O que eu faço? TR, seleciono o meu objeto, Enter. Aí eu venho aqui e utilizo a janela de seleção. Cortei tudo. Esse aqui não seria cortado. Por que ele não ia cortar? Porque nós não temos nenhum objeto cortante passando por ele. Então, você tem que usar o Delete. Agora, nós vamos fazer uma cópia desse segmento aqui para poder utilizar o comando Extend. Vou colocar aqui. O que isso significa? Nós vamos estender essas linhas aqui até esse ponto. Então, eu posso até excluir essa. Como que isso vai funcionar? Eu posso chamar o Extend por aqui, tá vendo? Ou então, tecla de atalho EX, aí ele pede, selecione os objetos. Que objeto que é esse? Esse é o contorno. Então, eu venho aqui. Eu quero estender até aqui. Enter. Agora, ele pede para eu estender o segmento. Agora, eu quero estender esse. Clico nele, ele vai até o encontro. Notem que eu posso fazer isso várias vezes. Tá vendo? Com vários segmentos. Isso sempre vai funcionar desde que o segmento esteja na frente do outro. E isso funciona com o Extend Fence também. Seleciona o objeto, Enter, vem aqui e seleciona vários. Tá vendo? Uma coisa interessante de mostrar para vocês é que o Extend e o Trim são comandos parecidos. Então, se eu uso o Trim e começo a cortar, se eu mudo para o Shift, ele vira o Extends. Tá? Olha só, Extends, tá vendo? Tá ali. Aí eu vou usar o Shift agora. Se eu uso o Shift, eu consigo cortar. Deixa eu escolher uma outra linha. Extend, seleciono aqui. Tá vendo? Só que agora eu quero cortar. Mudo para o Shift e eu consigo cortar. Notem que está o Extend aqui. Só que eu estou com o Shift pressionado. Nesta aula, nós aprendemos a trabalhar com dois comandos muito interessantes e que serão muito úteis em nosso curso de projetos elétricos, que é o trim e o extend. Vimos também
que a diferença do trim para o extend é só pressionar um shift, porque aí o extend vira trim e o trim vira extend.